O palhaço, para mim, ele é a minha profissão, também é um jeito de encarar o dia a dia, né? Um olhar para o mundo, assim, para a minha atuação no mundo. Então, além de fazer as apresentações e as pesquisas, eu acredito que o palhaço ele tem a ver com como se fosse uma filosofia de vida também. A palhaça, para mim, é um grande desafio cotidiano há mais ou menos uns 17 anos. É um desafio e uma luta e que nos permite ser realmente quem nós realmente somos a cada dia. Para fazer a transformação de Rafael para Alípio, eu acho que tem algumas questões. Tem a questão que fica mais em evidência, que é colocar figurino e maquiagem. Mas também tem uma questão interna, que é o fato de me conectar no momento presente, entender como é que eu estou naquele momento, quem que está ali para interagir comigo, seja o meu colega de cena, seja a pessoa que está assistindo, né? Entender todo esse lugar, me colocar naquele momento presente mesmo, e estar com aquele olhar curioso e olhar para uma disponibilidade para o jogo, para a brincadeira. Para virar sombrinha, eu gosto de fazer a maquiagem. Enquanto eu estou fazendo a maquiagem, eu tô virando sombrinha. Eu acho que é o que eu mais gosto. Principalmente passando a sombrinha no olho. Quando começa a ficar azul, começo a me conectar com as cores que eu escolhi especificamente para minha palhaça, aí eu começo a me conectar, daí vai acontecendo a magia. Me vem assim, uma imagem de arco-íris. Essa hora me vem uma imagem de arco-íris que eu preciso. Eu sempre tento me lembrar das cores do arco-íris. E eu no arco-íris seria a cor azul. Aí eu começo a pirar no azul, sabe? Eu fico pensando no céu azul e na cor azul dentro do arco-íris. Eu fico pirando assim no arco-íris. Acho que isso me ajuda na minha concentração e no relaxamento. Quase que uma cromoterapia, assim, sabe? Pentear ao contrário. Laque. A diferença entre a Milene e a sombrinha é que a sombrinha está mais preparada para enfrentar os seus desafios, a sua timidez. De sombrinha eu consigo ser mais eu mesma, sem os meus medos. Aquela frase de quem que é aquela frase? Não sei qual frase. Aqui o nariz do palhaço é a máscara que mais revela, que menos esconde. Aristóteles. Não! A máscara do palhaço é a menor máscara do mundo, né? A que menos esconde é a que mais revela. No sentido de que a gente pode tentar entrar em contato mais com a nossa essência, né? Que é uma coisa que, por exemplo, a criança faz de uma forma natural. E nós adultos, conforme vamos crescendo e vamos aprendendo a atuar em sociedade, a gente às vezes vai mascarando algumas coisas, né? Vai colocando aquela máscara de responsável, ou, enfim, às vezes não pode ser tão espontâneo com as pessoas como uma criança é. Se a criança chega para uma tia, por exemplo, fala, a tia dá um beijo, e a criança fala, é assim, espontâneo, a gente acha bonitinho, a gente dá risada e tal. Se acontece uma coisa com adultos, a gente fala, nossa, que pessoa mais educada e tal. E às vezes a gente acaba se perdendo nesse labirinto das máscaras. E a gente já não consegue se reconhecer em nós mesmos. Então o palhaço ele vem tirar essas máscaras sociais e nos colocar num lugar de mais espontaneidade, mais potência mesmo de comunicação. A máscara do palhaço nos permite brincar com coisas que normalmente nós não brincaríamos. Porque ela nos dá
como se fosse um asterisco que dá uma licença para brincar. Eu nunca pensei de fazer outra coisa na vida, assim, ter uma profissão séria, sabe? Assim, tipo, eu até me formei em letras, mas eu não consigo pensar em ser uma coisa assim, tipo, chegar num escritório, numa sala, assim, sabe? Eu acho que não ia dar certo. Louco, né? Vocês também não? Ó, ser produtor, artista, diretor, iluminador e todo o resto, cenógrafo do seu próprio espetáculo, faz com que a gente tenha que entender qual que é o lugar de cada coisa, né? Por exemplo, a gente leva muito a sério, isso é a nossa profissão. Então, a gente quer que seja o melhor resultado possível. Então, antes de estar em cena, a gente está preparando tudo, a gente está se concentrando, a gente está, né, vendo os detalhes de som, de luz, de música, de bilheteria e assim por diante. No momento que a gente está em cena, aí é o palhaço brincando. O palhaço pode brincar com isso também, né? O palhaço, a palhaça pode brincar com isso. Se de repente, já aconteceu da gente estar apresentando e de repente está uma baita chuva lá fora e a luz do teatro acabar. Uma vez aconteceu isso. Aí a gente pediu para as pessoas iluminarem a cena com a luz do celular. Entende? Então foi uma forma de que, de repente, a gente, sem luz não dá para fazer. O palhaço acha uma forma, porque a gente quer estar em cena, a gente quer estar brincando em relação. Não é nem estar em cena, mas em relação. Porque isso pode acontecer no palco, no picadeiro, ou pode acontecer no quarto de hospital, ou pode acontecer numa interação no meio da rua. Né? Então, estar em relação, em estado de jogo, que a gente chama. Né? Além de palhaço, eu sou escritora. Eu escrevi um livro de poesias, tenho um infantil que já foi mandado para uma editora para fazer negócios, e daí tem mais 3, que é um de contos, um de mini crônicas, e daí eu estou escrevendo meu romance também. Legal, né? E é louco, porque eu escrevo coisa muito dramática. Não tem nada a ver com humor. E, na verdade, o palhaço também tem muito drama por trás, né? Então, tem tudo a ver, na verdade. Eu, uma vez, estava apresentando, quer dizer, ia apresentar. E, naquele dia, a gente chegou as pessoas para nos assistir e tinha apenas 3 ingressos vendidos. E o meu espetáculo, no mínimo, interagia com 6 pessoas. Ou seja, como que eu vou fazer esse espetáculo? Como que eu vou interagir com essas pessoas? Né? E naquele momento foi muito importante eu parar para conversar comigo mesmo e dizer, tá, qual que é a essência do palhaço? É lidar com aquilo que está acontecendo. Lidar com a perda, né? O palhaço, ele tropeça, ele leva o chute na bunda, ele leva a tratada na cara. Então, ele perde em cena. E aí, eu acabei apresentando. É lógico que foi uma apresentação extremamente diferente do que eu tinha planejado. Mas, dizendo sim para essa situação, eu acabei abrindo o leque para outras oportunidades, que depois me deu um estofo, né? me deu ferramentas para quando isso aconteceu de novo, eu fazer de novo. Até porque, em outra ocasião, a gente já teve a oportunidade de fazer para algumas pessoas, a gente falou, não, tinha que ser o mínimo. E quando eu vi aquelas pessoas, a gente falou, não, tinha que ser um mínimo de pessoas para assistir. E essas pessoas saíram de casa, se arrumaram, fizeram um investimento de tempo, fizeram um investimento. E no fim a gente não apresentou, elas saíram tão frustradas, mas tão frustradas, mesmo entendendo a situação, que eu, naquela época, que foi antes desse outro episódio, eu falei, não, se possível, nunca mais vou cancelar um espetáculo. Para mim, apresentar para adulto é um desafio completamente diferente de apresentar para criança. Porque quando eu vou apresentar para criança, eu estou buscando o lúdico, eu estou buscando a inocência, eu estou buscando um outro tipo de espontaneidade. E quando eu vou apresentar para adulto, eu estou buscando um outro tipo de humor, que é um humor às vezes mais ácido, às vezes mais irônico, mais, sabe? É uma outra linha. E são brincadeiras diferentes que eu vou propor. São vertentes diferentes. Então,
Quando eu vou apresentar para adulto, por exemplo, eu até tenho um figurino diferente, porque eu vou ridicularizar outras coisas em mim. O palhaço está sempre ridicularizando, buscando ver aquilo que é risível em si, para poder brincar com o outro. E eu vou rir de outros aspectos de mim quando eu vou me relacionar com o público adulto, por exemplo. E com criança é totalmente diferente. O respeito pela criança e pelo público infantil, eu acho que tem que ser muito especial. É um respeito muito grande pela criança, por esse ser que está se desenvolvendo. E quando é adulto, você pode ser mais rock and roll, você pode ser mais rústico. Então, para mim, são públicos completamente diferentes, assim, que eu busco elementos bem diferentes dentro de mim, apesar de ser a mesma palhaça. E isso não quer dizer que a gente não possa fazer o mesmo espetáculo para públicos diferentes também. Porque é justamente isso, a gente vai brincar com o público que está ali. E tem, às vezes, algumas piadas, ou enfim, brincadeiras, cenas, que a criança vai assistir, vai ter uma leitura, e o adulto vai assistir e vai ter uma outra leitura. E tudo isso em várias camadas. Eu acho que isso é fantástico do que pode fazer. É igual ler O Pequeno Príncipe. A criança vai entender de uma maneira e o adulto vai entender de outra. Só que isso é um outro desafio também. Quando você tem, numa mesma plateia, crianças e adultos, e você quer agradar gregos e troianos, sem se respeitar a criança, mas sem deixar de captar, contemplar aquele adulto ali, daí esse é o maior desafio, assim, acho, né? Como que aquelas blogueiras conseguem se maquiar olhando para a câmera, né? Assim, né? O Circo S.A., ele foi concebido para ser um espetáculo coringa para todas as idades. Nós o adaptamos para as mais diversas faixas etárias. Nós já apresentamos ele desde para criança bem pequenininha até para adultos, artistas, em festivais só para artistas, para velhinhos também, em casas de asilo. Então, assim, a gente já fez ele em tudo quanto é lugar, em festa de casamento, em tudo quanto é lugar que você pensar, a gente já fez ele. Não que já tenha esgotado as possibilidades. Estamos aqui aprendendo agora a fazer online. Para mim é um grande desafio, porque eu tenho dificuldade com câmera. Como vocês estão vendo. Eu acho que ele é isso. Quer dizer, na verdade, quando a gente pensou em vamos ter um espetáculo, vamos fazer, a gente tinha um pré-roteiro. E aos poucos a gente foi entendendo e fazendo também. Mas a vontade de tê-lo, a vontade de fazer palhaço, de atuar, era tão grande que a gente queria estar fazendo. Até porque o Circo S.A., vocês vão ver, ele é um espetáculo simples. É simples pra chuchu. Um elogio que a gente já ouviu é que ele é bobo. Uhum. É bobo pra caramba. É muito simples. E é justamente essa simplicidade que faz dele o nosso Coringa. Porque o segredo dele somos nós brincantes. São os palhaços brincantes. É muito simples. E o segredo é justamente a gente conseguir, dentro dessa arte da interação, criar um vínculo com quem está assistindo. Um vínculo emocional, aquela vivência do momento presente. Se não acontecer essa vivência, acho que as pessoas nem entendem o que está acontecendo ali, né? Eu acho que é bem isso. É o ser e estar do palhaço, a lógica do palhaço e da palhaça, a nossa lógica do palhaço, né, do Alípio, da sobrinha, brincando de ser um circo, mas sem uma pretensão estética, né, super rebuscada, musical mesmo, de figurino. A gente até brinca, existe uma frase que a gente chama que é o nosso slogan. O nosso slogan, o nosso grande slogan do Circo S.A. Que é pobrinho, mas é feito com amor. Tem gente que às vezes ouve isso e não entende que mas isso é meio depreciativo. Não, pelo contrário. Pelo contrário.
né? Quer dizer, ele não tem tantos recursos, não tem tanto rebuscado, tanto frufru, mas só que a intenção, né, enquanto artistas, enquanto palhaços, enquanto Alípio, enquanto Sombrinha, de estar ali como um todo, né? No momento presente. No momento presente e com muito amor mesmo. O amor como verbo, né? Não só como sentimento. Ai, que amor. Não. É de estar com tudo ali, sabe? Eu penso que o palhaço me salvou. Me salvou, me salva todos os dias, porque eu tenho depressão e para mim, o palhaço ele me alimenta de diversas formas. Quando eu estou mal, quando eu estou pensando em desistir das coisas boas da vida, a figura do palhaço me alimenta de uma forma que eu consigo voltar a enxergar a simplicidade da vida e as coisas boas que ela tem e voltar a ver a vida com as cores que ela tem de verdade. Acho que o palhaço me alimenta, me salva muitas vezes. Enquanto profissão, palhaço, né, a gente passa por vários momentos de dúvida. Acho que a dúvida, e às vezes a dúvida, durante muito tempo, às vezes pode se transformar também em medo, né? E o medo pode, às vezes, nos paralisar. Mas eu acho que uma grande questão que vira e mexe, ela acaba vindo, é se perguntar: será que o mundo precisa do que eu faço ainda? Por mais que o meu cérebro racional, e quando eu externalizo isso para as pessoas, eu entendo racionalmente que sim, e as pessoas me falam claramente que sim, continue. Existem alguns momentos que a gente se pergunta, nossa, mas será? Alípio falou que tá quase. Seja pessoa, eu falei que eu demorava mais para me arrumar, mas eu acho que o Alípio que demora mais, né? Então esse é o momento em que eu vou me conectando com o meu lado brincante, né? Esse olhar curioso. Tem a coisa do Alípio ser vaidoso, então eu quero ficar, né, bonito, gravatinha, tudo combinando, né? Tem o old fashion aqui, ó, que é o suspensório, ó, blazer, né? Olha que bonito, olha que bonito. E aí tem uma história curiosa desse figurino, que este blazer aqui especificamente, ele foi o mesmo paletó, o mesmo blazer que o meu pai se casou. Então eu caibo nele até hoje. Né? Tem o quê? Quase 30 anos esse blazer aqui. Não, quase 30. Quase 40 anos já. Nossa Senhora. E aí é o blazer do palhaço Alípio. Dentro de instantes, Circo S.A. aqui na sua sala. Circo S.A. ele não foi criado, na verdade, ele está sendo criado ainda. É que assim, o Circo S.A. é o nosso espetáculo mais antigo e ele sempre está se reinventando. E na medida que nós vamos apresentando ele, nós vamos descobrindo coisas novas. Então, ele foi criado para tem um roteiro, e a partir desse roteiro nós vamos descobrindo o que fazer com ele, de acordo com o ambiente, de acordo com a plateia, de acordo com a circunstância a qual nós vamos apresentando ele.
Então, ele sempre é um espetáculo coringa. Então, ele não é uma coisa fechada. Então, ele sempre é uma coisa que vai se modificando na medida em que ele vai acontecendo. Bom, o Circo S.A. ele nasce no comecinho de 2014. Então, são 16 anos fazendo. Não é? 2004. O Circo S.A. ele nasce no comecinho de 2004, com a gente numa potência muito grande de querer atuar, né? Ter alguma coisa para apresentar e para fazer o exercício do nosso palhaço, da nossa palhaça. E aí, desde então, a gente percebe que a gente aprende a ser palhaço fazendo palhaço, né? Aprende com um espetáculo, a gente já pegou plateias enormes, plateias pequenininhas, lugares enormes, lugares pequenininhos, situações em que diversas idades diferentes. Então, a gente foi entendendo com o espetáculo que, dependendo da nossa fase também, enquanto pesquisador e pesquisadora dessa arte, a gente ia experimentando coisas diferentes, né? E nada mais justo do que agora, nesse momento, a gente utilizar o Circo S.A. para aprender a atuar como palhaço no isolamento social, né? A gente aqui de casa apresentando para as pessoas que também estão em casa.